Muito bem. Então, essa formulação de João Cassiano, por assim dizer, trata-se da escola ascética oriental, correto? Agora, e Santo Tomás, Carol? Ele fala o contrário, né? Ele fala o contrário. Quando ele fala sobre a ira, ele pontua claramente a existência da ira virtuosa contra os irmãos. Né? E aí, o que você acha aí que está nos ouvindo? Já escreve aí para nós. Existe uma ira virtuosa contra os irmãos, como diz Santo Tomás? Ou você concorda com João Cassiano que contra o irmão nunca, né? Só contra o pecado e contra o demônio? A Andréa escreveu: feliz em descobrir vocês por aqui. Eu estou precisando mesmo ser orientada a respeito desse tema. Deus seja louvado, né? Que bom que a senhora chegou aqui, né? Muito bom. Muito bem. Então vamos lá, tá? O homem ele é capaz, né, de conhecer as coisas por meio da sensibilidade e do intelecto. Enquanto a sensibilidade está ligada ao apetite sensível, o intelecto ele tem a ver com o apetite racional, né, que é também chamado de vontade. Então, a diferença entre os dois ela pode ser mais facilmente percebida quando elas entram em conflito. Por exemplo, o apetite sensível sente assim uma repugnância de um remédio amargo. Só que, ao mesmo tempo, o seu apetite racional quer a saúde. Né? Então vai lá e toma. Não é gostoso o remédio, mas né, ao mesmo tempo você sabe, você quer a saúde. Então, a vontade faz com que o remédio seja tomado livremente, mesmo que o seu apetite sensível deseje o contrário. Então, os animais são irracionais, eles possuem o apetite sensível somente, mas não a vontade livre. Por isso que foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Quando o seu apetite sensível é contrariado, surge nos animais essa ira, né? É uma realidade assim que eles ficam muito irados. Você tem um cachorro lá, tá roendo um osso, experimenta tirar o osso dele, né? Se ele não avança em você. Agora, se você está comendo alguma coisa e que essa coisa faz mal para você e a sua mãe vem e diz assim, meu filho, não come isso, você vai passar mal, você pode até querer comer, mas se você tem uma razão, que essa razão, ela pode dizer, não, a minha mãe está certa, eu vou, por mais que eu não entenda muito bem, ela viveu mais anos que eu, ela sabe que aquilo ali vai me fazer mal, então eu vou contra o meu apetite sensível, que é a minha vontade de comer, e vou a favor da minha razão, da minha lógica, e vou parar de comer isso aqui, porque pode me fazer mal. Então, segundo Santo Tomás de Aquino, a ira em si, ela não é nem boa e nem má. E essa coisa de nem boa nem má, que a gente chama de neutro, né, se aplica para várias coisas. E a gente já falou muitas vezes no nosso canal sobre a temperança, né, a virtude da temperança. Nós devemos viver de forma moderada, nós temos que saber moderar as coisas. Né? Então, por exemplo, quando alguém diz que a bebida é má, não, a bebida não é má. A bebida não é nem boa nem má, ela é neutra. O uso que você vai fazer da bebida é que pode ser um uso bom, recreativo, saudável, né? Até os médicos dizem que uma tacinha de vinho por dia faz bem à saúde, faz bem ao coração, ou você pode fazer um mau uso, né? E se embriagar, e fazer vergonheiro, etc, etc. Então, a mesma coisa aqui se aplica à ira, que não é nem boa nem má. Ela passa a ser boa ou má quando a alma entra em ação. E aí surge, por exemplo, um querer desordenado. Né? Querer desordenado, viu? Desordenou, não tem mais moderação. Acabou a temperança, certo? Ou quando se rejeita algo que deveria ser desejado. Então, alguma coisa que você deveria, a sua razão deveria desejar aquilo e você rejeita. Você deveria desejar o céu, mas você rejeita o céu porque você prefere continuar vivendo no pecado, né? Então, o pecado começa quando a ira passa da sensibilidade e entra na alma, né? Certo? A ira, portanto, é um processo. Primeiro temos o conhecimento da coisa, depois o seu julgamento, e em terceiro lugar, então, tomamos a decisão de agir, certo? Então, quando a pessoa, por mais que você diga assim, essa pessoa, ela é pavio curto, acontece uma coisa, ela pá, já explode, né? Mesmo assim, existem as etapas. Primeiro você fica sabendo, você tem conhecimento de algo. Esse algo, para muitas pessoas, pode não significar nada, ela nem liga. Para outras, aquele algo é muito importante e ela vai lutar
né? A contra ou a favor daquele algo, certo? Tem mais comentário aí, Carol? Tem. Aqui, a Manuela escreveu. Acredito que não devemos nos irar contra um irmão, mas sim com o pecado que esse irmão comete. Exatamente. Uhum. É aquela frase, não é o chocolate que engorda, é a pessoa. O chocolate é o mesmo. KKKKK. Exatamente. Sendo assim, o problema está no exagero de comer o chocolate e não no chocolate em si. Exatamente, Manuela. Você fez uma ótima comparação. A Manuela, sendo italiana, né? Sabe muito bem que não é o macarrão, né, Manuela? Não é a pizza, né, que engorda, né? Mas é a gente que engorda, que a gente come demais, exagera, assim peca pela gula, né? É a bebida alcoólica, é a arma, né? São neutros, é o tabaco, né? Enfim, então, são várias coisas, né? Então a gente tem que ter sempre essa moderação, né? Então primeiro a gente conhece, depois a gente julga aquela situação e em terceiro lugar aí nós começamos a agir. Nós tomamos uma decisão de agir, rejeitando ou não o causador daquela situação, né?